Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo, em que a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. A liturgia nos leva a refletir sobre a vida destes dois santos, sobre o seu testemunho de fidelidade a Jesus Cristo e ainda do projeto libertador de Deus. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar este salmo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. A Renovação Carismática Católica se prepara para vivenciar a missão Jesus no Litoral. As inscrições para o evento já estão abertas e os detalhes você confere agora nessa entrevista. E na nossa entrevista deste domingo, nós vamos conhecer o projeto Missão Jesus no Litoral, que acontece em todo o litoral brasileiro, totalizando assim 16 estados. Para isso, nós vamos conversar agora com o Antônio Galeno, ele que é o coordenador estadual do Ministério Jovem da RCC. Antônio, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Joyce. Agradeço a oportunidade de estar aqui e divulgar esse projeto, essa missão tão linda para a RCC do Brasil inteiro. Antônio, começa explicando então para a gente o que é esse projeto Missão Jesus no Litoral. Maravilha. Jesus no Litoral é uma missão voltada, para a evangelização, como o próprio nome diz, no litoral. Então, é uma iniciativa da Renovação Carismática Católica. Na verdade, para nós também é um desafio, levar Jesus a um ambiente que muitas vezes é visto como um ambiente de lazer, mas que Deus pode ser contemplado ali em todos os momentos, em todos os locais, em todas as realidades. E através desse projeto nós levamos a palavra, a evangelização e, de forma muito especial, o amor de Deus para todas as pessoas que lá estão. Antônio, me conta o que é que acontece durante esse projeto, juntamente com esses jovens. Então, o Jesus no Litoral, ele tem toda uma missão muito bem definida. Nós temos toda uma programação, nós chegamos na missão ali por volta da quinta-feira, da semana. E aí nós temos um dia de formação, de espiritualidade, para nos prepararmos para os desafios que nós enfrentaremos para anunciar a palavra de Deus. E aí, a partir da sexta-feira, a gente vai para o litoral, definitivamente. Então a gente percorre ali o litoral de Luiz Correia, que é a nossa cidade, onde a gente tem mais praias. Então a gente percorre ali o litoral de Luiz Correia, anunciando, evangelizando durante esses dias. E nós também fazemos evangelização nas comunidades, as comunidades mais carentes, mais necessitadas, aquelas comunidades onde Jesus também bate a porta. Então, durante esses dias nós fazemos esse processo. Quais são, então, essas atividades que vocês realizam? Fala um pouquinho para a gente como é esse trabalho realizado junto às comunidades. Então, Joyce, a gente tem uma programação muito bem definida, inclusive com a paróquia de Luiz Correia, onde hoje o pároco é o Padre Ézio. Então nós vamos, conversamos, apresentamos o projeto, fazemos reuniões com o pároco para definir aqueles locais que ele entende como mais necessitados de evangelização, de pastoreio. Então nós saímos durante ali, tem um momento da programação muito bem definido, então dentro dessa programação nós vamos às comunidades, batemos as portas, literalmente, entramos na casa das pessoas e anunciamos esse amor de Deus. Nossa evangelização é uma evangelização muito simples, muito focada no querigma, no anúncio do amor de Deus, dessa realidade de que esse irmão, essa pessoa, ela é amada, é um filho amado de Deus. E aí nós anunciamos, ouvimos a pessoa também, temos essa característica de pedir, de levar a pessoa a desejar partilhar conosco as suas situações, as suas realidades, para que ela sinta também esse cuidado e se sinta ouvida nesse momento de evangelização. Antônio, quando será realizado o evento este ano aqui no estado do Piauí? O Jesus no Litoral esse ano, ele vai ser realizado do dia 26 ao dia 30 de julho.
né? Um período de alta temporada, um período de férias, onde nós esperamos encontrar muitas pessoas para serem evangelizadas. E para aqueles que desejam, então, fazer parte, né, participar desse momento, vivenciar, como fazer para se inscrever? Você que participa de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, você pode estar entrando em contato com o seu coordenador, com o coordenador do seu grupo de oração, e ali, conversando com ele, né, você vai desejar, manifestar essa vontade de participar desse projeto, e aí ele vai nos encaminhar, a ficha de inscrição preenchida, e aí a gente vai já preparar, né, organizar a sua ida conosco para esse projeto. Esse projeto já acontece aqui no estado do Piauí há 10 anos, né? Qual a avaliação que você faz dessa missão realizada? O projeto Jesus no Litoral, ele é um projeto que, inclusive para mim, né, ele é muito caro, né, muito importante, porque te falo com toda clareza, né, existe um Antônio Galeno antes do Jesus no Litoral e existe um Antônio Galeno depois. Né? Então, é uma missão que gera muitos frutos, né? Que gera muitos frutos para a comunidade, que gera muitos frutos para a Renovação Carismática Católica e, consequentemente, gera muitos frutos para a Igreja. Né? Então, pessoas que passaram por um novo processo de conversão, pessoas que foram evangelizadas, que não eram do Piauí e foram encontradas, voltaram para suas casas, voltaram para suas famílias, dizendo que iriam mudar, que queriam mudar de vida, que queriam ser novas pessoas, que queriam amar mais, pessoas que sentiram desejo de pedir perdão. Então a gente encontra diversas realidades, né? E muitos frutos foram gerados durante esses 10 anos, né? Pessoas que foram impactadas tanto no litoral, quanto nós que somos missionários, e muitas vezes eu digo, nós muitas vezes somos que somos mais impactados. Nós que somos aqueles que são verdadeiramente transformados ao ver como Deus realiza, como Deus faz o novo na vida de tantas pessoas. Então, Antônio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui mais uma vez no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade. Por nada. Se precisarem, se tiverem alguma dúvida em relação ao projeto, né, podem me procurar, podem procurar qualquer membro da Renovação Carismática Católica aí na sua paróquia, que nós estaremos atentos à disposição para atendê-los. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Nós estamos no mês de julho, mês escolhido para a animação do dízimo em nossa arquidiocese. E é justamente a missão dizimista o tema do nosso quadro Bons Conselhos de hoje. O programa Em Tuas Mãos recebe hoje a senhora Cleonice Conceição. Ela que é coordenadora arquidiocesana da Pastoral do Dízimo e vai nos falar a respeito do mês de animação do dízimo vivenciado anualmente durante o mês de julho. Seja bem-vinda, dona Cleonice. Bom dia a vocês, bom dia a todos os que estão nos assistindo. Falar do mês de animação do dízimo é assim, de grande importância para a nossa Arquidiocese de Teresina, né? Esse mês, há uns 20 anos, ele foi instituído, não no mês de julho, né? Mas eram em outros meses. E aí depois foi que nós fomos ajustando e ele já está com quase 10 anos já sendo realizado no mês de julho. De 1 a 31 de julho, todas as paróquias, áreas pastorais, diaconias da nossa arquidiocese celebram o mês de animação do dízimo. E qual o objetivo da Igreja de Teresina em proporcionar anualmente um mês todo voltado para reflexões a respeito do dízimo? O objetivo é fazer com que todas as pessoas, né, todos os fiéis das paróquias, áreas pastorais, diaconias, grupos pastorais, movimentos de serviço, eles tomem assim mais um conhecimento do que realmente é o dízimo, partilha, né, para que possam fazer esse trabalho de evangelização nas famílias, com a realização de encontros, né, que nós vamos já falar do nosso material, da nossa cartilha, e através desses encontros as pessoas vão tomando maior conhecimento do que é o dízimo, partilha, né? Porque nós sabemos que ainda muitas pessoas ainda relacionam muito o dízimo
com dinheiro. E nós sabemos que dízimo não é dinheiro. Nós sabemos que dízimo é um ato de fé, um ato de expressão, um ato de gratidão, de amor a Deus e aos irmãos. E como o mês do dízimo, nesse ano de 2023, será vivenciado? Qual a proposta que vocês, enquanto comissão do dízimo, trazem para a Arquidiocese de Teresina? Todos os anos nós elaboramos um material, um subsídio, né, para que possa as pessoas desenvolverem essas atividades com relação à evangelização do dízimo. Todos os anos é elaborada uma cartilha, na qual está inserida todo o conteúdo vivenciado pela Arquidiocese. Então, a cada ano, nós vamos fazendo material conforme o que está sendo vivenciado. Nesse ano, nós estamos trabalhando em sintonia com a campanha da fraternidade, né? E o tema desse material, da nossa cartilha, é dízimo, nossa expressão de cuidado com os pobres. Não é só o cuidado com os pobres na condição material, né, da fome em si, mas numa necessidade, num contexto geral, das necessidades das pessoas, né? Então, esse é o material que vai ser trabalhado durante esse mês, e não só no mês de julho, porque esse material ele é trabalhado durante o ano todo. Quer dizer, no mês de julho ele é lançado, no dia 1º de julho, todas as paróquias fazem a abertura do mês de animação do dízimo. Mas elas ficam à vontade para fazerem durante o ano todo, devido à programação interna, né, de cada paróquia. Então, ele é trabalhado de acordo com a realidade de cada uma. Nós temos até o mês de novembro paróquias realizando os encontros dessa cartilha. Agora, o mês de julho é onde é dado a maior ênfase no trabalho. Inclusive, as paróquias trabalham de 1 a 31. Com encontros nas famílias, encontros dentro mesmo da própria comunidade, encontro com lives, encontro nas praças. E eles geralmente encerram esse mês de animação com a caminhada da partilha. É assim, muito interessante, né? Então é durante o ano todo. Julho é só o mês que a gente dá assim, uma maior ênfase. E nesse contexto, entendendo o dízimo como uma das dimensões da fé, qual a importância de trabalhar junto às famílias e às comunidades essa dimensão da partilha que é o dízimo na nossa igreja? Nós sabemos que o dízimo ele é bíblico, né? Ele é bíblico e é eclesial. E a gente trabalha muito essa questão da evangelização para que haja uma conscientização. Eu sempre costumo dizer, dízimo é assim uma escala. Ele é evangelização, conscientização, uma conversão, e a consequência dele é a devolução. Porque sem nenhuma dessas, né, começando pela evangelização, não anda direitinho. Então nós começamos assim a trabalhar para que haja assim, esse conhecimento do que realmente é o dízimo, do que a Bíblia diz sobre o dízimo. Como nós sabemos que, como eu falei, que o dízimo é bíblico, nós temos fundamentações bíblicas sobre o dízimo, né? Para que as pessoas não fiquem pensando que é coisa da cabeça, do membro da pastoral, ou vamos dizer até dos próprios padres, né? Porque às vezes eles ficam, mas eu vou devolver meu dízimo, eu não sei para onde é que o dízimo vai, será que vão utilizar bem esse dízimo, né? Então, a gente apresenta muitas fundamentações bíblicas, né? Nós temos um folder que ele fala sobre as fundamentações bíblicas sobre o dízimo. Então, esse folder, ele esclarece muitas perguntas, todas baseadas na Bíblia. Nós temos aqui quase 30 perguntas e respostas que ele, né? Então, aqui é uma forma, assim, de evangelizar e tirar dúvidas sobre o dízimo. Porque as pessoas ainda se baseiam muito na questão de fazer bingos, fazer rifas, fazer leilões. E a gente sabe que essa espécie de evento,
ela não mantém a autossustentação da igreja, a missão, né? Quer dizer, são eventos que eles, de repente, eles são arrecadados, né? Dão muito trabalho para as pessoas que estão organizando e ela é uma coisa passageira. Quer dizer, ali ela realiza uma ação de imediato, mas o dízimo nós sabemos que ele é permanente. Então, por isso que nós trabalhamos com as famílias, com as pastorais, e nós começamos trabalhando primeiro, a nossa sugestão é que o dízimo comece a ser trabalhado dentro da própria comunidade. Porque dali, quando eu tomo conhecimento realmente do que é o dízimo, é que eu posso sair e evangelizar as outras pessoas. Então, chegando ao final da nossa entrevista, vou deixar o espaço agora para a dona Cleonice fazer um convite aos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no programa Em Tuas Mãos, para que eles também façam a experiência da partilha que é o dízimo. Então, a gente convida assim para que você faça a sua experiência. Eu sempre costumo dizer que eu, como plantonista na mesa lá do dízimo, eu ainda não vi uma pessoa chegar e dizer assim, eu devolvo tanto e nesse mês vai ser menos. Sempre a pessoa diz assim, eu devolvo tanto, mas nesse mês eu vou aumentar o meu dízimo. Por quê? Porque é um reconhecimento do amor de Deus e também para com os irmãos. E nós sabemos que devolver o dízimo só nos traz assim, muitas bênçãos, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. E diz, cada um dê conforme o seu coração, sem pena e sem constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria. Então, vivamos bem o mês do dízimo, aproveitemos para fazer os encontros em família, em comunidade, fazendo essa experiência de fé, essa experiência de partilha. E você pode acompanhar todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também um programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Sacramentos. Em tuas mãos. E hoje, no quadro Sacramentos, o diácono Narcélio Ramos nos ajuda a responder os seus questionamentos sobre o sacramento da unção dos enfermos. Olá, telespectadores! Hoje vamos falar da unção dos enfermos e vamos responder algumas perguntas que vocês nos enviaram para o programa Em Tuas Mãos. Primeira pergunta, nós temos aqui a pergunta de Lucila Farias. Ela pergunta quando a unção dos enfermos deve ser concedida. A unção dos enfermos, Lucila, pode ser concedida quando a pessoa está em perigo de morte, ou quando tem uma doença grave, ou mesmo na velhice. A segunda pergunta vem de Fernando Costa. Posso receber a unção dos enfermos mais de uma vez? Sim, Fernando. Toda vez que estamos doentes, enfermos, podemos receber a unção dos enfermos. Agora, se a doença mais tarde se agravar, nós podemos novamente receber a unção dos enfermos. A pergunta agora vem de Júnior Souza. Ele pergunta qual a diferença entre unção dos enfermos e extrema-unção. Júnior, extrema-unção era uma expressão usada pela igreja no passado, mas essa expressão causava um certo temor nas pessoas que tinham na unção, na extrema-unção, né, quase uma sentença de morte. E por isso a igreja resolveu mudar para a unção dos enfermos. Para a igreja hoje, esse sacramento representa um seguro de vida, né? Onde recebemos a graça do alívio das nossas dores, dos nossos pecados, principalmente no momento mais difícil da nossa vida, que é a preparação para a Páscoa. Na pergunta número 4, quem pode conceder a unção dos enfermos? Marcos José que pergunta, Marcos, a unção dos enfermos só pode ser ministrada por um sacerdote, seja ele bispo ou presbítero. E na última pergunta, meus irmãos, a Jacinta Leal pergunta, a unção dos enfermos perdoa os pecados? Jacinta, sim, a unção dos enfermos perdoa os pecados. Até porque o sacramento da unção dos enfermos é também um sacramento de reconciliação, onde, mediante a oração do sacerdote e a unção do óleo santo, concede ao doente
a graça e o alívio espiritual, mediante a oração e a unção do óleo santo, principalmente se o doente não puder ou não tiver recebido o sacramento da penitência, ou seja, a confissão. Estamos encerrando, meus irmãos, esse quadro Sacramentos. Nós falamos na unção dos enfermos. Espero ter atendido e respondido corretamente as perguntas de vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E no próximo domingo, o quadro Sacramentos responde a sua dúvida sobre o sacramento da ordem. Você pode deixar a sua pergunta em nossa caixinha que disponibilizamos em nossa rede social. Vamos agora para as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Dos dias 18 a 25 de junho foi realizada na Arquidiocese de Teresina a 33ª Semana do Migrante, que este ano trouxe como tema Migração e Soberania Alimentar. Vamos conferir. A abertura da semana se deu no dia 18 de junho, com celebração às 7 horas da noite na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e do Santo Rosário. Já na terça-feira, dia 20, foram realizadas algumas atividades por meio da Cáritas Arquidiocesana. Na quarta-feira, dia 21, às 8 horas da manhã, foi realizada mais uma celebração eucarística, desta vez na capela do Centro Pastoral Paulo VI. E dando continuidade à semana, no dia 22, foi realizada uma atividade no projeto Passagem de Santo Antônio. Na sexta-feira, dia 23, foi a vez da Pastoral Povo de Rua participar da semana, realizando uma roda de conversa às 4 horas da tarde com os assistidos pela casa. O coordenador arquidiocesano da Pastoral Povo de Rua, que participou efetivamente durante o momento, fala sobre a importância que a realização dessa semana tem, não só para a Arquidiocese de Teresina, mas sim em todo o Brasil. Essa Semana Nacional dos Migrantes, que se celebra em todo o Brasil, isso é de fato muito significativo para a igreja, né, para as pessoas que são migrantes, porque os migrantes é um povo sofredor, né? Sofredor que sai da sua terra para uma terra que muitas vezes não conhece as pessoas, não tem família naquele lugar, por isso não tem aquele apoio familiar, muitas vezes desempregado. E a ligação da pastoral de rua com a pastoral do imigrante é exatamente porque as pessoas de rua, na sua grande maioria esmagadora, são de outros lugares, não são nativos daquela cidade, né? Aqui, por exemplo, na Casa de Qualificação Profissional, onde nós acolhemos pessoas de rua, a maioria, na grande maioria, são de fora de Teresina, inclusive de outros estados do Brasil. Quem também estava no momento e conduziu algumas dinâmicas foi a coordenadora arquidiocesana da Pastoral do Migrante, responsável pela organização dessa 33ª semana. Na oportunidade, ela explicou sobre a relação que a Pastoral do Migrante tem com a Pastoral do Povo de Rua. São pessoas que vêm também de fora e chegam aqui e não tem abrigo. São pessoas da própria cidade também, que por motivos diversos precisam ir para a rua e ficam sem abrigo. Então essas pessoas precisam também do nosso apoio, do nosso afeto, do nosso carinho. E o acolhimento com eles, né? O acolhimento mesmo muito diretamente, porque eles são os mais necessitados, não tem nada, vive na rua, né? Então a nossa relação é muito boa, a gente tem sempre um trabalho junto com o Padre João Paulo. E hoje, na Semana do Migrante, a gente não poderia deixar de fazer uma roda de conversa aqui, de ouvi-los, né? Cada um contar a sua história e as perspectivas de vida que eles têm, né? E o que a pastoral de rua proporciona a eles um futuro melhor, estando aqui ao lado do Padre João Paulo. E a gente, como Pastoral do Migrante, está junto para colaborar nesse acolhimento e nessa ajuda de prosperidade do povo de rua. A coordenadora faz ainda uma avaliação de como foi a realização dessa 33ª Semana do Migrante na Arquidiocese de Teresina. Em todos os lugares que estivemos, com as celebrações, com as rodas de conversas, com os debates, nós somos bem acolhidos, bem recebidos.
e passamos uma mensagem interessante, importante, porque o tema tratado na semana é o mesmo tema que foi tratado na campanha da fraternidade, sobre a fome. E a fome a gente precisa aprofundar essa discussão, porque ela não vai acabar na Semana do Migrante. A Semana não veio para acabar com a fome, ela veio para trazer essa esperança, essa orientação, a fermentar a sociedade, a levar uma discussão mais profunda, a encontrar saídas, pelo menos reduzir a fome, né? Porque a gente não vai acabar com a fome, porque a fome é uma coisa que é difícil de acabar. E ela tem origem nas desigualdades sociais. E precisa que a gente trabalhe um pouco com políticas públicas que venham a reduzir essa questão da fome no nosso estado, no nosso Brasil. No sábado, dia 24, foi realizada mais uma roda de conversa na paróquia Santuário São Francisco de Assis e no domingo, dia 25, marcando o encerramento da semana, foi realizada uma celebração às 9 horas da manhã no Planalto, Porto Alegre. No último final de semana, do dia 23 ao dia 25 de junho, foi realizado na Arquidiocese de Teresina o Encontro Regional de Liturgia do Regional Nordeste 4. O momento teve início na tarde de sexta-feira e foi até o domingo pela tarde. Vamos conferir. O encontro, que trabalhou o tema A Beleza da Liturgia e o lema Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, contou com a presença do arcebispo de Teresina, de bispos de outras dioceses, como Dom Marcos Tavoni e Dom Edmar Peron, integrantes do clero arquidiocesano e agentes da pastoral litúrgica de todas as dioceses pertencentes ao regional. O objetivo principal da formação foi promover o estudo e aprofundamento da terceira edição do Missal Romano e da Carta Apostólica Desiderio Desideravi. Dom Juarez, que esteve presente em um dos dias do encontro, revela de que forma a arquidiocese ganha com a realização de momentos como esse. Ganha tudo, principalmente porque a liturgia é esse elo de ligação, né, entre o povo de Deus, a igreja, e como ela é a ação do próprio Deus. A liturgia não é apenas uma ação humana, é a ação de Deus na vida da igreja. Segundo, porque, como disse o Papa, ele diz que a formação permanente do povo de Deus na liturgia é sempre necessária. E esse momento desse encontro, agora, que é muito oportuno, porque nós estamos vivenciando um tempo muito especial, que é da nova edição, a terceira edição do Missal Romano, e, ao mesmo tempo, isso foi precedido pelo documento do Santo Padre, o Papa Francisco, chamado Desiderio Desideravi, que é a orientação de como fazer a celebração na igreja nos nossos tempos. E, então é um momento forte da formação permanente, sobretudo com a capacidade que tem o nosso assessor, Dom Edmar Peron, e também dos outros assessores, o Padre João Paulo, o Padre Cleici, e também aqui o Dom Marcos Tavoni, que é o nosso bispo referencial para a liturgia. Então é um momento de grande significado para a formação do povo de Deus na vida da igreja, a começar por esse aspecto tão interessante que é a liturgia. O encontro contou com a assessoria de Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá, que desenvolveu boa parte dos trabalhos para a tradução da terceira edição do Missal Romano para o Brasil, enquanto esteve na presidência da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Ele conta o que há de novo nesta terceira edição do Missal Romano. Eu diria que, de novo, está a possibilidade de as pessoas retomarem a teologia litúrgica do Concílio Vaticano II, a possibilidade de reverem a sua prática, porque quando chega um livro, não basta tirá-lo da prateleira de uma livraria e colocá-lo dentro de nossas sacristias. É preciso que ele nos ajude, que ele seja fonte de vida espiritual, de comunhão pastoral em nossas comunidades. Então, eu creio que a primeira disposição é justamente esta. Depois nós vamos encontrar nos textos do próprio missal, então, por exemplo, no tempo da Quaresma, todos os dias da Quaresma foram enriquecidos com uma bênção sobre o povo ao final da missa. Na segunda parte, aquela parte mais ampla do santoral que nós chamamos, nós vamos encontrar agora muitos santos
que enriqueceram a nossa visão de santidade por causa do estilo de vida deles, como, por exemplo, de São João Diego, que teve a visão de Nossa Senhora de Guadalupe, mas nós teremos também mártires da China, do México, que fazem com que a expressão de santidade da Igreja seja realmente universal, aquela dimensão católica. Para dizer, então, de um elemento da primeira parte do missal, as bênçãos sobre o povo no tempo da Quaresma, e da segunda parte do missal, este enriquecimento do santoral. Ele revela ainda o quanto é necessário e importante para os agentes da pastoral litúrgica participarem de momentos formativos como esse. Para a gente não ficar somente naquela questão assim, quais são os textos novos? Tem algum rito novo? Para que a gente entenda justamente que a formação, o compreender um livro é necessário para bem celebrar com aquele livro. Senão, eu fico imaginando assim, eu estou presidindo, aí eu não conheço bem a teologia da oração eucarística e durante a oração eucarística eu fico lendo a parte em vermelho, que são as ações que eu devo fazer. Eu vou ficar completamente perdido entre o que eu deveria saber já no meu coração, pela formação, pelo estudo, e o momento da celebração, a oração do momento da Santa Missa, da celebração eucarística. Então, é um conhecimento do próprio texto e dos ritos que nos ajudarão depois nas comunidades a bem celebrar a Eucaristia. O coordenador da Comissão Arquidiocesana da Pastoral de Liturgia, que esteve à frente da organização do encontro, explica como foram realizados os preparativos para a realização desse momento formativo. Nós estamos fazendo uma parceria com o Regional Nordeste 4, que tem à frente Dom Marcos Tavoni, o bispo referencial, e ele solicitou nossa participação enquanto Comissão Arquidiocesana de Liturgia na organização e na logística de todo este encontro. Nós estamos trabalhando para a concretização desse projeto desde o mês de fevereiro, portanto, aí uns 4 meses, com divulgação, com inscrições, e graças a Deus o resultado foi positivo e de grande êxito pela participação e a presença dos fiéis leigos e leigas. Muitos agentes de pastoral se fizeram presentes nesse encontro regional, em especial aqueles pertencentes à Arquidiocese de Teresina. Marli, que serve como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística, revela o que a motivou a vivenciar esse momento. Olha, o que motiva sempre a gente procurar a liturgia é que a liturgia, digamos, é a alma da nossa vivência cristã. A liturgia é que nos proporciona o encontro com a Santíssima Trindade, com Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo. E essa Santíssima Trindade, ela está expressa nos participantes da Assembleia Litúrgica. E essa Assembleia Litúrgica, ela deve ser toda ministerial. Daí a minha presença aqui como mestre, não é? E tem acólitos, e tem diáconos, e tem... Então, porque todo esse povo se encontra, o ponto alto da nossa vida cristã é a celebração eucarística. E todo esse pessoal tem ministérios a exercer na celebração eucarística, que é o grande encontro com o povo de Deus, com seu Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Quem também vivenciou esse encontro foi o Valmir, que integra a Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese de Campo Maior. Ele conta o porquê de participar dessa formação voltada para a liturgia. De início é o amor e a paixão que a gente tem pela celebração litúrgica, né, pelo aprendizado, e a necessidade de estar aplicando melhor o que a igreja quer dentro das celebrações da liturgia, né? A gente necessita, eu trabalho na área do canto litúrgico, então a gente precisa estar se atualizando, né? Precisando estar buscando conhecimento. Então, diante de pessoas altamente competentes dentro da igreja, como o bispo e o padre que estão na área de formação, a gente sentiu o desejo de estar aqui. As formações também foram conduzidas por Dom Marcos Tavoni, bispo de Bom Jesus do Gurgueia e referencial da liturgia no Regional Nordeste 4 da CNBB.
e dos mestres em Sagrada Liturgia, os padres João Paulo Veloso e Jusilei Lima. Encerrando a programação do evento, no domingo, dia 25 de junho, foi celebrada a primeira missa no estado do Piauí, segundo a terceira edição do Missal Romano para o Brasil. A Comissão Bíblica Arquidiocesana promoveu na última terça-feira, dia 27 de junho, uma formação para assessores de animação bíblica que trouxe como tema Vestir-se da Nova Humanidade. O momento formativo foi realizado às 7 horas da noite no auditório Monsenhor Mateus, localizado no Centro Pastoral Paulo VI, e contou com a formação da coordenadora da Comissão Bíblica Arquidiocesana e do padre Fabrício Damasceno, membro da Comissão Bíblica. O principal objetivo dessa formação foi preparar os assessores de animação bíblica para levarem a palavra de Deus às mais diversas foranias da Arquidiocese de Teresina. A irmã Rita Paixão conta com mais detalhes sobre o intuito desse momento. O objetivo desta formação é preparar assessores para ir até as foranias e transmitir a palavra deste ano, e tanto a CNBB como a Arquidiocese está preparando, no caso, a carta aos Efésios para toda a igreja, tanto do Brasil como local, como as foranias rurais e local, para levar a palavra de Deus e que essa palavra atinja todas as expressões religiosas, todas as pessoas, pastorais, famílias, grupos, no trabalho, em todas as partes. O Dom Juarez deseja que seja conhecida e atinja todas as realidades. O tema escolhido para ser trabalhado nessa formação foi Vestir-se da Nova Humanidade, que foi ministrado também pelo padre Fabrício. Na oportunidade, o sacerdote falou sobre a relevância dessa temática. Sempre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil procura fazer uma ênfase toda especial à questão bíblica, levando em consideração muito os contextos atuais que se vive, é claro, no Brasil e no mundo. Normalmente, e principalmente voltados para o Brasil, já que é a Conferência Nacional. Porém, mais do que nunca, o vestir-se de uma nova humanidade é uma necessidade de todo cristão. E sempre nós fazemos uma abordagem, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, alternando por ano, e fazendo com que o povo de Deus possa ir tendo uma visão tanto veterotestamentária com relação ao Antigo Testamento, como neotestamentária em relação ao Novo Testamento. Então, a temática é sempre muito boa, principalmente numa época em que, às vezes, os embates são muito grandes, as discordâncias são muito grandes, que vão desde as redes sociais, perpassando tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, e a gente tem a possibilidade de, às vezes, não viver em unidade. Então, nós somos sempre convidados a viver nessa unidade e nos revestirmos de Cristo. Nos vestirmos, por assim dizer, de Cristo, que é, inclusive, a temática central da carta que a gente vai abordar. Os assessores foram preparados para realizar formações nos dias 5 e 6 de julho, nas 11 foranias da Arquidiocese de Teresina. A assessora Elza, que serve na Capela Universitária São Paulo VI, fala o que a motivou a participar desse momento formativo. Em vir estudar um pouco mais a respeito do tema que a gente vai estudar hoje, que é a Carta aos Efésios, para que a gente pudesse estender isso às comunidades, até já pelo mês da Bíblia que vai chegar em setembro. O seminarista da Arquidiocese de Teresina, Wallace, que se encontra no 4º ano de teologia, também se sentiu chamado a participar da formação. Ele conta com detalhes sobre a motivação que teve para vivenciar esse momento. Primeiramente foi um convite a partir do nosso reitor, o Padre Antônio, que solicitou a presença de 2 seminaristas para fazer parte da Comissão Arquidiocesana Bíblica, E aí eu e o Robert fomos sorteados a participar, Então, para mim está sendo uma graça fazer parte dessa comissão bíblica, onde futuramente, como sacerdote, estarei atuando nas paróquias, então tendo já um estímulo para levar a comissão bíblica nas paróquias, para motivar tantas pessoas que estão sedentas de escutar a palavra de Deus. A expectativa é que após essa formação, os participantes possam se dividir entre as foranias para repassar o material que foi aprendido e, assim, proporcionar uma melhor evangelização dentro das comunidades.
E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora nossas dicas de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé de hoje para você é o livro Falar de Fé na Catequese, da editora Vozes. A obra Falar de Fé na Catequese, dividida em 4 capítulos, apresenta diversos aspectos importantes sobre a fé e como levá-la ao cotidiano de cada pessoa. O conteúdo não só facilita a compreensão do leitor, mas auxilia quem depois irá desenvolver seu conteúdo como catequista ou como agente formador nas pastorais. Os capítulos servem como subsídio para o estudo e a reflexão sobre a fé, e os conteúdos podem ser desenvolvidos individualmente ou em grupos. O último capítulo reúne roteiros de estudo sobre o conteúdo desenvolvido, com sugestões e indicações para a formação nas diferentes pastorais. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite, garanta sua obra e faça uma boa leitura. E hoje, no quadro Minha Família é Minha Base, vamos conhecer o testemunho de fé, onde toda a família é dizimista. Vamos acompanhar. Alguns católicos iniciam sua caminhada de fé na igreja através dos sacramentos do batismo e crisma, mas depois disso acabam não participando de forma mais efetiva, muitas vezes não indo nem à Santa Missa aos domingos. Mas Deus conhece seus filhos e sabe os meios de trazê-los para mais perto. O casal Francisca e Gilvan passaram por esse processo. Depois que realizaram o sacramento do matrimônio, passaram a acompanhar vez ou outra as celebrações, mas foi depois de vivenciarem o encontro de casais com Cristo que a relação deles com Deus e a Igreja mudou completamente. Gilvan relembra como foi o início da história deles como casal. No início, você sabe, né? Menina nova, namorando com um rapaz também novo, mais experiente, ela achava que eu queria saber mais, era de brincar, de farrear naquela época, novo mesmo, garotão. Mas aí, graças a Deus, as coisas foram se engrenando e graças a Deus, primeiro agradecer a Deus, aí deu certo. Aí nós casamos e de lá tivemos nosso primeiro filho, que é esse aqui, o Gilvan Júnior. Já o segundo filho já nasceu lá também, mas a gente veio criar ele aqui. Depois disso, já se passaram 32 anos, mais de 3 décadas que eles decidiram constituir uma família. E de lá para cá, foram muitos aprendizados, persistência e fé. Francisca relembra um pouco de como foi essa época. E no início do casamento, assim, entre nós dois, tranquilo, né? Só que, como ele falou, né, a questão da persistência. A mulher, ela sempre se casa primeiro, ela se casa naquele dia. O homem não, às vezes, não todos, né? Toda regra. Ele veio casar bem depois, quando ele aprendeu, quando ele viu, passou por muitas empecilhos na vida dele, muito sofrimento, muita coisa ruim que acho que ele passou, que ele veio também a maturidade. Eu acredito que às vezes as mulheres elas têm um pouco mais de maturidade, de foco no que querem. E naquela época, no meu momento, eu queria um lar, eu queria uma família.
tanto que pouco tempo que eu casei, no ano seguinte eu engravidei dele. E foi assim, ele com esse lado dele que ele fala, né, da bola, da bebedeira, e eu insistindo naquela relação, até porque eu acreditava, né, que poderia, eu tinha que ter paciência, na esperança dele mudar, e ele realmente mudou. Após esse período de muita persistência, paciência e com a chegada do segundo filho, o casal passou a ter mais parceria e maturidade. Foi também a época que foram convidados para vivenciar o ECC. Depois disso, a família só se fortificou ainda mais no caminho e nos planos de Deus. Francisca fala como foi esse processo. E depois do encontro, a gente deu continuidade, né? A nossa caminhada na igreja, né? A gente chegou a participar da pastoral do dízimo lá, não foi, Gilvan? Só que a gente já tinha começado a construção da casa aqui e logo um ano depois a gente mudou. Até porque o ECC ele é só um despertar para as pastorais, né? Ele não é aquele movimento de você estar só indo para aqueles momentos. Ele é um despertar para a vida comunitária. E foi a partir de então que o casal passou a servir na pastoral do dízimo. Mesmo sem saber direito o que se fazia, sem ter muita experiência, eles deram o seu sim a Deus e à igreja através desse serviço. Porque a pastoral do dízimo é uma pastoral que ela é muito delicada. Não é todos que gostam de participar da pastoral do dízimo, porque ela tem muita resistência das pessoas, né? A pessoa precisa ter afinidade, e não é que nós tivéssemos afinidade, nós nem conhecíamos, nós nem entendíamos, nós nem éramos dizimistas. Passamos a ser depois, mas porque eu acredito que tinha pouco membro, e aí como a gente estava verdinho, né, chegando há pouco tempo, eles poderiam estar nos acolhendo nesta pastoral, que talvez fosse a menor ou a mais precisada no momento, de membros. Eu não sei, talvez desejo próprio deles. Nós tínhamos feito o encontro, e o encontro assim, é um despertar um pouco para a gente ir para trabalhar em alguma pastoral na igreja. Então eles acharam, não, vamos convidar esse casal para a pastoral do dízimo. Foi isso mesmo, aí nós fomos para a pastoral do dízimo. Com o exemplo dos pais servindo na pastoral do dízimo, os filhos do casal passaram a querer fazer parte de alguma forma desse servir. O filho mais novo, quando criança, sentiu o despertar de se tornar dizimista. Sim, é porque ele sempre viu na igreja falando sobre o significado do dízimo, o porquê de ser dizimista, a importância de se ser dizimista. E aí despertou nele, né, a questão do ajudar, que ele gostava muito de ajudar. Mãe, eu quero ajudar a minha igreja sendo dizimista. Foi essa a vontade que bateu no coraçãozinho dele, né? O desejo de ajudar. Ele também foi acólito. Na época que ele era acólito, ele já era dizimista. Durante esses anos, a família já passou por muitas batalhas, dificuldades, mas isso só fez com que a fé deles ficasse ainda mais forte. Gilvan conta sobre um dos maiores testemunhos da família até hoje. O testemunho maior foi a gente crer, tá entendendo? Que antes a gente, como ela falou a Francisca, nós não tinha aquela experiência de participar das missas, de não faltar às missas. Então eu creio que foi exatamente isso, nós participarmos das missas e crer, certo? Que exatamente em Deus, por tudo. Foi uma coisa que mudou muito na nossa vida, foi isso aí, exatamente isso aí. E graças a Deus, nós estamos na caminhada. Jamais eu desisti, jamais eu vou dizer, não, isso aqui me abalou, eu vou sair, sair para outra igreja, não. Jamais eu vou mudar minha fé que eu tenho. Há muitos anos que todos da família são dizimistas, tanto o casal quanto o filho mais velho. Francisca revela o que motiva todos eles a devolverem o dízimo.
as grandes bênçãos que o Senhor nos dá, né? Não tem dúvida, porque nós somos ricos da graça de Deus, então nós temos muitas graças a agradecer, nós somos muito gratos a Deus. É exatamente essa experiência com Deus, quando a gente compreende o sacrifício dele por cada um de nós, quando a gente entende, a gente vê que por mais que a gente faça, ainda chega a ser pouco. Então, para nós é isso, né? O que eu tento passar, não só para ele, mas também quando eu estou dando meu testemunho na comunidade, né? Porque tem os desafios, tem os empecilhos, tem os problemas, as dificuldades, tem. Mas a gente sabe que quando a gente confia em Deus, quando a gente coloca a esperança nele, a nossa força está nele. Então, é uma coisa de gratidão. O filho Gilvan Júnior, que sempre esteve presente nesse serviço realizado pelos pais da igreja, relata sobre a experiência de sempre acompanhá-los nesse trabalho missionário. Sempre estiveram bastante engajados dentro da igreja e dentro dos grupos também. Por isso que eu sempre recebi assim, uma responsabilidade muito grande de estar também engajado, certo? E a minha mãe sempre procurou, juntamente com meu pai, me iniciar nos grupos da igreja, seja do básico, né? Primeiro Eucaristia, Crisma, depois fiz o EJC, depois participei de outros grupos também, como o grupo, era o grupo de perseverança, né? Que eu havia até comentado um tempo, que eu achava que era para ser acólito, porque eu tinha muita vontade de ser acólito, mas não. Era um grupo apenas de perseverança na palavra de Deus, né? Onde a gente ficava conversando, discutindo sobre temas da Bíblia. E eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, nesse grupo, achando que ia me tornar acólito, e não era. Enfim, e aí fiz a JC, como eu falei, mas, como eu disse, né, sempre com carregando uma responsabilidade muito grande nas costas, devido aos meus pais. E é dessa forma que a família segue unida, tanto com o propósito de se fortalecer na fé, quanto de levar o testemunho deles de doação a mais famílias. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, direto do Vaticano, no quadro Palavra do Pastor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, povo meu amado da Arquidiocese de Teresina, do nosso estado do Piauí, Regional Nordeste 4. Sou Dom Juarez Marques Souza da Silva, arcebispo de Teresina. Nesse dia 29 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, tivemos a graça de concelebrar com o Papa Francisco na Basílica de São Pedro, aqui no Vaticano. Foi um momento muito significativo, pois recebemos nesta celebração o pálio. O pálio que significa, ele é um sinal de nossa comunhão com o Papa Francisco e também de nossa comunhão entre as dioceses do Piauí. Um momento muito significativo no qual o Papa nos exortou a sermos como os apóstolos Pedro e Paulo, discípulos no seguimento e apóstolos no anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra forte, dita pelo Santo Padre o Papa, tocou os nossos corações, que Deus nos dê o dom da fidelidade. Na ocasião, fizemos uma oração e celebramos a Santa Missa pela nossa igreja, pelo povo, sobretudo pelas pessoas que mais sofrem em nosso estado e em nossa Arquidiocese de Teresina, sobretudo. Quero desejar a todos muita paz, muita saúde e também muitas bênçãos. Na hora da bênção, pedir exatamente pelo povo de Deus que aqui está. O Papa Francisco está muito bem, não obstante o seu estado de convalescência, mas ele presidiu a Santa Missa, coadjuvado pelo Cardeal Ré, que ajudou, pois ali a missa foi dentro da Basílica de São Pedro. E ali o altar é no chamado baldaquino, tem muitos degraus, o Papa tem dificuldade para subir, no entanto ele pôde presidir, e a parte assim de incenso que é feito no altar foi realizada pelo Cardeal Ré, mas ele presidiu a Santa Missa e dirigiu a nós esta palavra forte. Portanto, a mim, a você, meu querido irmão, minha querida irmã,
que nós também a possamos aprender com o apóstolo São Pedro e São Paulo, de sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, no segmento, na sequela Christi, e ao mesmo tempo sermos apóstolos no anúncio da Boa Nova de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que assim como São Pedro e São Paulo, nós possamos assumir a missão que o Senhor nos confiar. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.